Hoje a gente vai visitar uma feira de matemática aqui na Escola Municipal Maurício Germer. É uma feira de matemática diferente que comemora os 150 anos da cidade de Timbó. A gente vai filmar alguns trabalhos que estão no ensino médio, no ensino fundamental e também os pequenos, para vocês terem uma noção de como a matemática aparece na escola em diferentes níveis. Bom dia, meu nome é Beatriz e estamos trabalhando no projeto Papel. Aqui nós estudamos sobre a geometria da árvore. Essa aqui é a balança que nós usamos para pesar papel na nossa escola. Temos a resma aqui. Temos algumas atividades, né? A calculadora que eu uso para tudo. Uso calculadora para tudo mesmo, né? Aqui tem uns brinquedos que nós fizemos com material reciclável que estávamos estudando a geometria. E aqui tem nossa ecopapelaria. Aqui nós temos algumas caixas, né, debaixo da mesa, que sempre tem que estar debaixo da mesa as coisas. As caixas que a gente pesa o papel. E aqui estamos fazendo um projeto para separar o papel das rebarbas de lápis. Então nós fizemos potinhos com garrafas, né, para colocar as rebarbas de lápis. Isso aqui foram com caixas que os alunos deram, né? A nossa ecopapelaria foi feita de uma outra papelaria que doou restos que ela tinha. A gente já tem mais de 200 e esse projeto de separar essa barba de lápis do papel é da escola toda. Aqui tem uma régua que a professora fez de papel, né? E a gente mede, né, as bolachas de madeira com um barbante, né? E depois a gente mede o barbante. Essa aqui a gente já sabe que dá certinho, né? Daí a gente mede, né? Eu vou tentar medir só com uma mão, mas eu não vou conseguir. Tá. Aqui temos alguns traços que são números romanos que a gente faz. Por exemplo, x10. Tirar daqui. Agora vai você, vai. Aqui tem o nosso projeto em folhas. Aqui eu também vou filmar você. Agora, a gente tem aqui, ó, só para enfeitar mesmo, as letras que eram do Egito, que eles usavam para fazer no Egito. Vai você agora, viu? Tá. Boa tarde, meu nome é Vitor. Boa tarde, meu nome é Luiz. Hoje iremos apresentar um trabalho para vocês sobre geometria. Nós começamos esse trabalho quando nossos amigos tiveram dificuldade em calcular a área e o perímetro de um quadrado, por exemplo, que é muito simples. Vou começar mostrando para vocês como calcular a área e o perímetro do círculo. Começando pela área, para calcularmos a área nós temos que pegar π vezes raio ao quadrado. Como a gente descobre o raio? A gente tem que pegar, sempre será a metade do diâmetro. Como o diâmetro aqui é de 12 centímetros, o raio então será de 6. 6 ao quadrado, 36. O valor de π é 3,14. 3,14 vezes 36, 113,4 centímetros quadrados de área. 2π vezes raio. Novamente o raio é 6, porque o diâmetro é 12 e o raio é metade do diâmetro. Então, 2 vezes 3,14, que o π nunca muda, vezes 6. 2 vezes 3,14 é 6,28. Vezes 6, 37,68 centímetros de perímetro temos nessa circunferência. Agora, para medir a área de um quadrado, devemos multiplicar sua base pela sua altura. Então, 12 vezes 12, 144 centímetros quadrados. O seu perímetro,
Para sabermos o perímetro, temos que somar os 4 lados. Então, 12 mais 12 mais 12 mais 12, 48 centímetros. Agora vamos calcular a área e o perímetro do triângulo. Para calcularmos a área e o perímetro do triângulo, temos que fazer a base vezes a altura. O H está representando a altura porque o A já está representando a área. Então, 13 vezes 10, 130 dividido por 2, 65 centímetros quadrados de área. Perímetro é a mesma coisa do quadrado, a gente tem que somar todos os lados. 12 mais 12 mais 13, 37 centímetros de perímetro. Agora, para calcular os ângulos internos das figuras, nós temos que fazer a seguinte fórmula. N menos 2 vezes 180. Como o pentágono consiste em 5 lados, o N é número de lado. Então, o N virou 5, 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, 540 graus internos vamos ter no pentágono. Agora o hexágono. Para calcular os ângulos internos do hexágono, usamos a mesma fórmula. N menos 2 vezes 180. O hexágono possui 6 lados. Então, 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, 720 graus de ângulos internos. Agora falando um pouco sobre as faces, vértices e retas. No quadrado, por exemplo, temos 4 segmentos de reta, que são essas linhas, 4 vértices, que são onde essas linhas se encontram, e apenas uma face, porque ele é uma figura geométrica plana. No círculo, ele tem apenas uma face, porque ele não tem nenhuma reta e nem nenhuma vértice. No triângulo, por exemplo, também temos 3 segmentos de reta, 3 vértices e uma face. Mas nessa figura aqui, ela consiste em 6 faces. Muito obrigado pela sua atenção. Meu nome é Davi Gabriel Rosa, estudo na escola Rui Barbosa. Nós trouxemos aqui a matemática no atletismo como um objetivo para incentivar algumas pessoas e até mesmo para aqueles que são atletas, como é no meu caso e o caso da minha companheira no trabalho aqui, que a gente somos atletas de Timbó, para evitar algumas lesões e aprimoramentos da técnica. Bom, o meu conteúdo é o lançamento de dardo, o dela é a corrida com barreiras, e ela vai explicar sobre a barreira. Pode passar. Bom, o nosso trabalho é sobre bioquímica, onde a gente usou conceitos físicos e matemáticos para o entendimento das nossas modalidades. Bom, a gente focou nos resultados do lançamento de dardo, que é um lançamento oblíquo, e os melhores resultados são dados a partir da velocidade da corrida dele e do grau de lançamento, que deve ser 45 graus para o dardo atingir maior distância. E nas barreiras, a minha corrida, a minha velocidade de aproximação e a passada sobre a barreira, que gera um impulso, ou seja, um impulso oblíquo. Bom, o atletismo ele teve a sua primeira aparição em 776 a.C. em Olímpia, na Grécia. E esse esporte ele envolve os principais movimentos do corpo humano, que é correr, saltar e lançar. Bom, o lançamento de dardo ele consiste em alguém que consiga fazer 3 melhores marcas. O lançamento são 3 chances. Após essas 3 chances é feita a classificação entre os 8 melhores e daí é feita a final. A melhor marca até hoje no masculino é 98 metros e 48 centímetros, com o dardo de 800 gramas, que é o masculino. Ele tem 800 gramas e 2 metros e 80 de altura, o amarelo. O laranja, ele é o feminino e já tem 2 metros e 10 de altura. No lançamento de dardo, ele consiste na questão do lançamento oblíquo e eu vou estar explicando a fórmula que a gente tem para poder ter esses resultados que a gente tem do programa. A fórmula, ela funciona na situação de que a gente precisa dos fatores vetoriais, o vetor em x e o vetor em y, tendo esses resultados, que
por uma fórmula básica, a questão de velocidade inicial de x igual a velocidade inicial vezes o cosseno de θ, que o cosseno de θ normalmente é o ângulo que o lançamento está sendo feito, e o vetor de y é igual a velocidade inicial vezes o seno de θ. Após esse passo, a gente passa para a segunda parte, que é a definição das funções horárias. A definição das funções horárias em x, ela é a fórmula do sorvete, é uma fórmula de movimento uniforme, então é uma equação de primeiro grau. A gente utiliza ela como espaço final, que é igual a espaço inicial mais a velocidade inicial em x vezes o tempo. Como nós ainda não temos o tempo, não temos o espaço total e só temos a velocidade inicial, e o espaço inicial é zero, a gente remonta a fórmula como x igual a velocidade inicial de x vezes o tempo. Em y, a gente usa uma equação de segundo grau, por ela ser um movimento uniformemente variado, e é utilizado a fórmula, o sorvetão, que é espaço igual a espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Como a gente não tem o espaço inicial é equivalente a zero, a velocidade inicial é equivalente a zero e nós não temos esse tempo aqui, nós eliminamos esses três e colocamos só o espaço final de y. Por quê? O espaço final de y, ele é, como eu posso dizer, ele é uma parábola. Porém, o espaço final de y, ele é o ponto máximo que y vai conseguir alcançar. O ponto máximo que o dardo consegue alcançar na parábola. Aí fica y igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, que é a fórmula para poder descobrir a altura máxima. Passando dessa fórmula, que a gente vai pular ela, a gente tem que descobrir o tempo ainda. O tempo a gente descobre através do Volovate, porém a aceleração ela é substituída por causa da gravidade. Como ela está no vetor y, a gravidade está empurrando o dardo para baixo. Então, empurrando o dardo para baixo, a gente substitui ela substitui a aceleração pela gravidade. Como a gravidade é menos 10 e aqui é o sinal de mais, tem a regra de sinais. Tendo a regra de sinais, vai ficar velocidade final igual a velocidade inicial de y menos a gravidade vezes o tempo. Passando o tempo para lá, porém a gente não tem o tempo que quer descobrir, a gente passa ele para o outro lado do sinal, fica tempo igual a velocidade inicial dividida pela gravidade. Assim a gente consegue ter o tempo, porque a gente tem a velocidade inicial de y no eixo e a gente tem a gravidade. Daí a gente consegue descobrir o tempo. Com o tempo, a gente consegue descobrir também a altura máxima. Aí a gente faz y, que é o espaço final, é o máximo que o dardo vai conseguir atingir no vetor y, que é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Como a gente agora tem a aceleração, que é menos 10, que é a gravidade vezes o tempo, e o tempo a gente também já tem, agora a gente já consegue resolver essa equação. Tendo a altura máxima, a gente consegue ter, na última parte, para resolver essa equação, a gente tem como resolver isso, sabendo que com a parábola, a altura máxima de y vai ser metade do lançamento oblíquo. Sabendo que é metade, a gente faz 2 vezes o tempo. Fazendo 2 vezes o tempo, a gente consegue ter o tempo total. E tendo o tempo total, a gente faz essa fórmula aqui, que é espaço final, na verdade é espaço final, igual a velocidade inicial de x vezes o tempo total daí.
gente usou foi o Analysis Tracker. Esse programa, ele consiste em a gente gravar e marcar um centro de massa. No caso do Davi, o centro de massa que a gente marcou foi o dardo, porque a gente queria descobrir a velocidade e a distância do dardo. No meu caso, a marcação foi feita na minha cintura. E nesse programa, a gente escolhe os dados que a gente prefere. Aqui a gente escolheu os dados mais importantes pra gente. Seria o tempo, os eixos, que é x e y, a aceleração, a velocidade e o ângulo. O aplicativo ele também dá gráficos prontos. Ele dá vários gráficos, mas os gráficos mais importantes que a gente escolheu foi o gráfico de velocidade pelo tempo. Que aqui, como pode ver, a minha velocidade ela é alta enquanto eu estou correndo, mas quando eu chego à barreira, ela cai enquanto eu estou passando por cima da barreira. E aqui ele tem um ponto mais forte, que é o exato momento que eu estou passando a barreira. E aqui a gente tem o nosso material de trabalho que a gente usa nos treinos, que o Davi já mostrou os dardos. Eu, no meu caso, eu uso uma sapatilha de velocidade, que ela tem esses pregos embaixo que dão mais aderência e impulso. E um atrito, por causa da pista, que eu corro em curva, porque eu faço 400 metros. E ela também só tem prego na frente para evitar que eu use o calcanhar, que velocista só usa mais a ponta do pé. Esse aqui é um bloco de saída, que a gente usa na largada para dar um impulso maior. Ele é preso no chão com um prego desse e cada atleta arruma o bloco como preferir, como fica melhor. Aqui ele está arrumado com a minha marca e aqui a gente tem a barreira, que dependendo da categoria ela muda de tamanho. No meu caso, na minha categoria, ela fica numa altura de 76 centímetros. É isso. Bom dia, meu nome é Alana, esse é meu colega Matheus. Nós estudamos na Escola de Educação Básica Professor Júlio Scheidmantel, no 2º ano do ensino médio. E o título do nosso trabalho é a Matemática na Miscigenação Timboense. E o nosso professor orientador foi o de Geografia, Fabrício Adriano. Bem, no início tivemos o desafio de relacionar a matemática com os 150 anos de Timbó. Então, nós optamos por fazer uma linha tênue, relacionando a matemática com o desenvolvimento histórico de Timbó. No caso, relacionar as etnias do passado com as atuais. Mas antes de a gente começar o trabalho propriamente dito, nós temos que falar um pouquinho sobre a história de Timbó. Timbó foi fundada em 12 de outubro de 1869 e foi elevada a município, então, no dia 25 de março de 1934. Seu fundador é Frederico Donner, que veio da Alemanha e estabeleceu sua residência na região. Juntamente com ele vieram cerca de 260 imigrantes, mas haviam povos nativos aqui. Então, uma série de conflitos se estabeleceu. E nesses conflitos morreram 2 crianças, uma de 5 e de 16 anos, que eram filhos de Adão Paternoli, que era morador de Rio dos Cedros. O fato marcou o agravamento desses conflitos. Essa seria mais ou menos a parte italiana. Os alemães, quer dizer, os italianos chegaram em 1900 em Timbó. Eles vieram de Rodeio e Ascura, onde chegaram em 1875, e também Tirol, na Itália. Vale ressaltar que cada imigrante ganhou um lote de 1.100 metros de comprimento por 240 metros de largura, totalizando 264 mil metros quadrados. E nesse tamanho de lote, se a gente fosse utilizar o ITBI hoje de Timbó, de 2019 no caso, eles iriam custar em torno de 60.720.000 reais e caberiam cerca de 482 na nossa cidade. Os temas que a gente vai abordar no trabalho vai ser a etnia, a religião, a bairro de moradia e a preservação de cultura. Fizemos uma pesquisa, temos tanto ela física quanto online. No caso, essa pesquisa foi feita com 17 turmas, 293 pesquisados no total, em média 17 alunos por turma. Bom, antes de a gente analisar os gráficos, é necessário saber de onde eles vieram. Nós utilizamos o conteúdo de estatística, o qual normalmente é trabalhado no 3º ano do ensino médio, mas para nos auxiliar, o professor trocou um pouco o planejamento de aula dele e trouxe para o 2º ano. A estatística ela é uma ciência exata que estuda a coleta, organização, análise e registro de dados por amostra. Para entender melhor, a gente trouxe um pequeno exemplo,
que seriam as notas em matemática de 20 alunos da turma de segunda série, que estão expostas na tabela a seguir. A primeira tabela traz os dados brutos, ou seja, os dados todos embaralhados, como nós recebemos em qualquer pesquisa. Para poder transformar isso numa tabela e posteriormente em um gráfico, precisamos organizá-los. Essa organização é denominada o rol. O rol pode ser de forma crescente ou decrescente. E se for uma variável qualitativa, podemos utilizar qualquer ordem, como por exemplo a cor dos olhos. Não importa se você iniciar com os castanhos ou com a cor verde. A partir daí, nós vamos então para a tabela. A primeira coluna que a gente vai ter vão ser as notas, que é o que nesse caso estamos observando, de 5 a 10. Depois, a frequência acumulada, que seria as notas por aluno, no caso, né? Quantos alunos tiraram cada nota. Depois, esses valores convertidos para porcentagem, que seria a frequência relativa, seguido pela frequência absoluta acumulada, que seria você pegar, por exemplo, a nota 6. 4 alunos tiraram a nota 6. Pegar o valor de alunos anterior, que tiraram 5, que seriam 6, e somar elas, que daí vai dar uma nova classe na frequência absoluta acumulada. E esses valores, passando para a porcentagem, vão se transformar na frequência relativa acumulada. A partir daí, então, a gente estabeleceu todos os gráficos do trabalho. O perfil de nossa amostra. Como pode ser visto no gráfico, tem 163 pessoas do sexo feminino e 130 pessoas do sexo masculino. Podemos perceber com isso que o número de pessoas com sexo feminino é maior. Como fizemos a pesquisa com alunos de ensino médio, com 9 anos e com alguns professores, a idade varia de 13 a 63 e a moda da idade seria 16. O nível de escolaridade. Como dito antes, a gente fez só com o 9º ano e com alguns professores e com o ensino médio completo. Por isso o ensino médio está tão grande comparado aos outros. E o bairro que reside. Como somos a escola Julie Scheidman Mantel, as pessoas ao redor frequentam essa escola. Então, Quintino é o maior bairro. Podemos também citar que tem pessoas de fora. Um exemplo disso é Rio dos Cedros. Bom, o ponto central da nossa pesquisa, então, foi a etnia dos nossos alunos, para poder fazer essa relação com o passado. A etnia em maior número que nós observamos no gráfico de setores é a etnia alemã, o que prova que ainda temos muitas influências desde a época de fundação até os dias de hoje. Logo após ela, temos a italiana, que ficou com 29,4%. Só que a miscigenação entre as duas, ou seja, os 6,1%, foi muito baixo. Ou seja, mesmo elas tendo chegado no início praticamente juntas, elas não se misturaram tanto quanto outras etnias, que a gente vê no 23,9%. E como o gráfico de setores ele vai se comportar um pouquinho diferente dos outros, que a gente vai precisar saber os graus, a gente trouxe um quadrinho para representar como calcularíamos, através da porcentagem, quantos graus cada área dessas informações ocuparia no gráfico. Então a gente tem o 100%, que é a porcentagem total, que vai ser igual aos 360 graus totais da circunferência. E a porcentagem que a gente vai estar querendo descobrir quantos graus equivale. Vamos utilizar a maior, que é a alemã, que é 40,6%, que vai ser igual a x, o valor que nós não sabemos. Multiplicamos cruzado, então, e vamos ficar com 100x igual a 40,6 vezes 360. 14.616. Aí o 100 vai passar dividindo e vamos ter o resultado de 146,16 graus. As religiões. Nós procuramos abordar esse ponto porque no início da sua fundação, Timbó tinha a sua maioria da população, no caso, protestante, já que a Alemanha era em grande parte protestante. Mas hoje a gente acabou percebendo que quem domina é a católica, com 53%. E outro fator que vale destaque é que a maioria, 11% também, respondeu que não tem religião, o que a gente não esperava, contando que a nossa região ela é muito religiosa comparado a outras cidades. A cultura. Eu vou começar explicando o que seria a cultura. Cultura são todos os registros, todas as coisas que um povo deixa para trás. Um exemplo disso é a cultura grega, onde a religião seria uma forma de cultura, as suas construções, até mesmo as suas culinárias.
Nós temos dois gráficos a seguir. Um que está se relacionando com o idioma, que seria o primeiro, onde vemos que só 67 famílias falam outro idioma a não ser português em casa. Considerando antigamente, isso era totalmente diferente, pois ninguém conseguia falar o português. O segundo gráfico seria a preservação da cultura. Só 95 famílias preservam alguma forma de cultura. Uma outra coisa interessante é que muitas pessoas preservam uma forma de cultura, mas não sabem, pois eles comem comidas típicas e nem sabem que são comidas típicas. Cerca de 22 pessoas de 293 têm brinquedos à sua cultura, onde temos dois exemplos aqui. E cerca de 16 pessoas leram livros de sua cultura. O que vale ressaltar que a sociedade atualmente lê cada vez menos e que eles não sabem nada de sua cultura, praticamente. E de 293 pessoas, 126 pesquisados são de fora. No caso, implementando ainda mais a miscigenação timboense. 34 dos pesquisados alegaram que já tiveram a sua etnia confundida. Ou seja, hoje você não pode mais julgar um alemão porque ele é loiro ou um italiano porque ele tem cabelos castanhos. A nossa pesquisa corresponde a aproximadamente 0,67% da população timboense. Utilizamos os 45 mil habitantes, já que o censo atualizado ainda não foi divulgado. E o idioma mais falado entre os pesquisados que alegaram falar um além do português é o alemão, o que mostra ainda a grande influência da época da fundação. Aí temos ainda algumas das referências que utilizamos no trabalho, mais o livro que a gente se embasou. Olá, meu nome é Cindy. Meu nome é Nicolas. E nós vamos apresentar um pouco sobre o crescimento de Timbó nesses 150 anos. Nós somos do primeiro ano do ensino médio da Escola de Educação Básica Professor Júlio Scheidmantel, e para a realização desse projeto também tivemos a ajuda do nosso professor orientador de matemática, Vanderlei Norberto Schneider, de mais 3 alunos que fazem parte da equipe e de professores de outras matérias como História, Geografia, Filosofia e Sociologia, que estão também ensinando esse assunto em sala de aula junto com o professor de matemática. As informações que vão ser apresentadas aqui hoje foram também concedidas pela Prefeitura, pelo seu Ivanir, pelo Arquivo Público, que o seu Amir concedeu para a gente, por livros, revistas, jornais que a escola concedeu e até próprios professores, e sites da internet também. Bom, como ela falou, a maior parte das informações obtidas a gente conseguiu no arquivo público. Quem administra o arquivo público é o seu Almir. O seu Almir ele conhece muito da região e ele até deu uma palestra na nossa escola e para os primeiros anos, explicando que as condições do arquivo público não são muito favoráveis. Os documentos lá são históricos e, ironicamente, eles são guardados em prateleiras de madeira. Então pode acabar criando cupins, as traças podem surgir lá e acabar destruindo os documentos. E também ele é construído perto do rio e de um posto. Então se acaba tendo algum acidente no posto, pode destruir os documentos, e se ocorrer uma enchente pode molhar os arquivos e danificar a escrita. Bom, de início eu acho que é importante dizer que muitas das vezes a história de Timbó é contada de forma fantasiosa. Acabam idolatrando Frederico Donner. Frederico Donner, sem desmerecer ele foi muito importante para a cidade. Mas ele era um simples comerciante alemão que, subindo o rio Benedito Novo até o encontro do rio Benedito Novo e rio Cedros, ele viu condições favoráveis para o cultivo, e como comerciante alemão ele pensou que aquele local também serviria para abrir o local dele, o comércio dele, e fazer suas vendas e trocas. Então ele voltou a Blumenau e conversou com o Hermann Blumenau. Hermann Blumenau já estava falido, na verdade. Ele tinha gasto grande parte do seu dinheiro no Vale Europeu. Então ele foi para o Rio de Janeiro e conversou com o nosso imperador da época, que era Dom Pedro II. Dom Pedro II comprou todo o projeto dele do Vale Europeu e deixou que ele continuasse administrando todo o local e que a cidade de Blumenau continuasse com o sobrenome dele. Então ele voltou para Blumenau e falou para Frederico Donner que ele poderia pegar cerca de 260 alemães luteranos e subir o rio com ferramentas para poder cultivar aqui e desenvolver um novo distrito. Chegando aqui como organização, eles decidiram distribuir lotes para cada família. Inicialmente, o tamanho do lote era de 1.100 metros por 240 metros. Isso dá cerca de 264 mil metros quadrados. Mas depois de um tempo, com a chegada de mais imigrantes,
eles decidiram diminuir o tamanho do lote. O novo tamanho do lote teria 1.000 metros por 250 metros. Isso dá cerca de 250 mil metros quadrados. Para a gente pegar uma noção, a gente pode pegar toda a área total de Timbó e dividir pelo tamanho do terreno. Então, como a gente obteve a área de Timbó como 127,3 km², a gente transformando para metros quadrados dá cerca de 127 milhões e 300 mil metros quadrados. E a gente divide então pelo tamanho do primeiro lote. Isso daria cerca de apenas 482 lotes em todo o município. A gente fazendo a mesma conta com o segundo lote, dá cerca de 509 lotes em todo o município. Agora, para a gente pegar uma noção, a gente pega o tamanho padrão de terreno em Timbó, que é cerca de 300 metros quadrados. A gente faz a mesma conta e chega a 424 mil lotes. Mas a gente tem que pensar que nem todo terreno, todo local de Timbó serve de moradia. A gente hoje em dia tem uma noção de área verde, então não pode desmatar e construir nada. A gente tem as áreas públicas, que são as ruas, as construções e partes do governo, como o Morro Azul. Então, grande parte dos terrenos não existiriam. Bom, vindo da Europa, uma cultura de educação, ela chegou aqui no Brasil e, portanto, também chegou na nossa região. De início, os colonos não davam muita atenção para a educação. Eles só passaram a dar importância quando a igreja se fundiu com a escola. Nas comunidades alemãs, a igreja luterana se fundiu com a escola. E na comunidade italiana, a igreja católica se fundiu com a escola. Então, os colonos que teriam seus filhos que iriam para a escola, construíam as escolas juntos e mantinham ela. A escola não é um local como é hoje em dia, que é uma construção, os professores vão para educar e os alunos vão para aprender. A escola era a casa do professor e o professor não se dedicava só à docência, ou seja, a ensinar a matemática e a língua do local. Ele também ensinava os fazeres do dia. Aqui na região, principalmente, o plantio de arroz, ele ensinava a plantar o arroz. A gente tem um gráfico de analfabetismo da população feito em 2010. Isso para pessoas de 15 anos ou mais. Timbó ficou em sexto lugar de menos analfabetos em toda a região. Ele tem cerca de 1,8%. Então, se a gente levar em conta que em 2010 Timbó tinha apenas 45 mil habitantes, a gente dividindo por 100, a gente consegue o número de 450, ou seja, isso representa 1% da população, e a gente então multiplica por 1,8. Isso daria cerca de 810 analfabetos. A gente também tem que levar em conta que esses índices eles calculam como se fosse o português, mas tem muita gente em Timbó ainda que sabe escrever, falar o alemão ou o italiano, mas não sabe escrever e falar o português. Então eles contam como analfabetos, certo? Agora eu vou falar um pouco mais sobre a parte geográfica de Timbó. Como já foi dito antes, Timbó possui aproximadamente 127 km² e 45 mil habitantes. Para sabermos a densidade demográfica de Timbó, é apenas pegarmos o número de habitantes e dividirmos pela sua área, que dá aproximadamente 354 pessoas por quilômetro quadrado. Não dá uma conta exata, mas seres humanos não são algo que possa ser fracionado, então a gente arredonda o valor. Esses habitantes são muito bem distribuídos entre o centro da cidade e os 15 bairros que a compõem. Por incrível que pareça, não é no centro da cidade que estão concentrados a maioria dos habitantes, e sim no bairro das Nações, que possui 6.731 habitantes. No centro tem um pouco menos de habitantes, 6.500. Se formos parar para observar no mapa de Timbó, que aqui está no plano cartesiano, o centro da cidade fica localizado praticamente no centro do mapa, o que facilita a locomoção de habitantes de todos os bairros para o centro de Timbó. No centro de Timbó também a gente pode ter já uma grande noção do crescimento de Timbó. Quando a gente para olhar nas ruas, nas construções, a gente vê construções muito antigas do lado de construções muito novas e modernas, como, por exemplo, a farmácia, que ainda está lá, escrita com PH, que é verde, que foi uma das primeiras construções de Timbó, junto com a prefeitura. Elas ainda são construídas desde aquela época, não foram reformadas, e elas estão lá fazendo contraste com esse cenário novo atual.
As principais atividades realizadas no centro são ligadas à estética, à venda de vestuário e à salão de beleza. Já em contraste com os bairros mais populosos, temos a Mude Alta, que tem aproximadamente 409 habitantes apenas, e a maior parte da sua área é rural. Na Mude Alta, as atividades mais desenvolvidas são as prestações de serviço e as facções. No bairro industrial, é interessante observar que todas as atividades estão distribuídas uniformemente, 10% para cada atividade. Na verdade, não é bairro industrial, é um distrito industrial no bairro Fritz Lorenz, que até na década de 70, em sua maior parte era rural, mas em 1975 recebeu um distrito industrial, onde a maioria das empresas, como Metiza e Miller, que estavam localizadas no centro ou próximo do centro da cidade, migraram para esse distrito industrial na Fritz Lorenz. Bom, aqui a gente tem um gráfico de classificação por categorias em Timbó. O que a gente mais tem disparado é a prestação de serviços. E a gente também tem como indústria cerca de 573 indústrias. No arquivo público a gente conseguiu um número de 84 indústrias em 1950. Então a gente, para fazer um cálculo desse desenvolvimento de lá para cá, a gente pega o atual, ou seja, 573, subtrai os 84 e a gente obtém o número de 529. Novamente a gente divide por 84 e a gente vai obter uma porcentagem de 629%, ou seja, de 1950 para 2019 nós crescemos 629%. Agora a gente tem uma distribuição de MEIs por bairros. MEIs não são nada mais nada menos do que microempreendedores individuais. A gente pode comparar o bairro industrial, ou seja, o distrito industrial, na verdade, tem metade de MEIs do que tem na Mude. Mas a gente tem que levar em conta que as empresas que estão no distrito industrial, elas são corporativas e não individuais, como a Miller e a Metiza. Aqui no gráfico a gente tem as 20 atividades mais cadastradas nos MEIs, ou seja, as microempresas e as suas atividades. O que mais tem disparado desde 1960 são as confecções. Então, Timbó sempre teve como forte a confecção de roupas e de outros acessórios. Agora eu vou falar um pouco sobre as primeiras indústrias de Timbó. A primeira indústria fundada aqui foi a Companhia Lorenz, que foi fundada em 1907. Também temos aqui vários objetos para representar as primeiras indústrias, como a fábrica de papelão, que foi fundada em 1928, a Metiza, que foi fundada em 1942, a Germer Porcelanas, que foi fundada em 1950, a Miller, que foi fundada em 1958, e a Linson, que foi fundada em 1970. Vai falar sobre mais? Bom, pouca gente sabe, mas a Metiza é a maior produtora de discos do planeta. Além de fazer esses produtos de metais, que inclusive não são mais feitas essas pás, já foi modernizada e já é bem mais ergonômica, ela é a maior produtora de discos do planeta. Nessa imagem aqui, a gente tem um lote das famosas máquinas carambola, que eram feitas pela empresa Miller. Essa foto foi tirada em frente ao Hospital Oase e era um lote total de carambola sendo distribuído por uma empresa de distribuição. Então a Miller levava os produtos lá e ela distribuía entre as lojas. A Germer, que é produtora de porcelanas, existe até hoje e ela foi uma empresa muito importante. A Linson também, inicialmente ela produzia carroças, mas hoje em dia ela já produz baús dos caminhões e também serve como distribuidora de produtos. Aqui temos uma foto da primeira máquina de lavar do Brasil, que foi feita aqui em Timbó por Walter Miller. Walter Miller nasceu em 1893 em Rodeio, mas em 1945 saiu da casa dos pais para procurar emprego em Blumenau, mas acabou achando emprego em Indaial em uma ferraria. Então, em 1949, ele largou o emprego na ferraria em Indaial e comprou uma ferraria aqui em Timbó. Então, um dia ele leu numa reportagem que os imigrantes que vinham da guerra, eles sentiam falta de eletrodomésticos como lavadoras. Então, ele chamou um amigo dele, que era marceneiro,
e produziu a primeira máquina de lavar do Brasil. No primeiro ano foram vendidas 3 máquinas, no segundo foram vendidas 7, no terceiro foram vendidas 35, então ele decidiu fechar a ferraria e focar só nas máquinas. Hoje a milha gera mais de 1.000 empregos para todo o município e região e é um exemplo do desenvolvimento e crescimento de Timbó em todos esses anos. A gente tem diversas imagens, aqui de início a gente tem... Quer aproximar? A gente tem diversas imagens e aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem da prefeitura e do centro. Atualmente o centro de Timbó tem o Parque Central, mas antigamente era da União e tinha um salão atrás, com campo de futebol na frente. A prefeitura foi construída e até hoje ela nunca foi reformada, ela só foi pintada. As construções eram feitas com vigas de madeira e o espaço que tinha entre elas era feito de estuque. Estuque não é nada mais do que esterco e fibras. Então, quando secava, não desmanchava. Normalmente, quando a gente faz uma bolinha de barro, deixa no sol, ela acaba ficando quebradiça. Mas com as fibras, ela se segura e continua até hoje aí. A gente também tem a primeira escola de Timbó, que está localizada na Rua Pomeranos, e a prefeitura já liberou 1.100.000 para reformar a escola. Ela vai servir não só como museu, mas também vai servir como centro de artesanato e de artes. Para finalizar o trabalho, a gente gostaria de lembrar que se não fosse pela conservação dos documentos, a gente não teria conseguido nada. E conservar a história é conservar nós mesmos.